Sabe uma coisa que sempre me intrigou? Quando a gente usa Linux ou, sei lá, pega uma ferramenta com código aberto na internet, será que a gente está mesmo vivendo a filosofia do software livre? Na essência? Porque os materiais que a gente analisou para nossa conversa hoje, eles sugerem que a história é bem mais complexa, cheia de nuances, né? É uma ótima pergunta para começar. Toca exatamente no centro da nossa discussão aqui. As diferenças e, às vezes, as tensões bem fortes mesmo entre o movimento software livre, que nasceu com uma carga ideológica assim, poderosa, né? Focada na liberdade do usuário final, e o conceito de open source, ou código aberto, que, bom, acabou se tornando uma abordagem talvez mais pragmática, mais focada nos benefícios para o desenvolvimento e que, na prática, foi superadotada e até moldada pelo mundo corporativo. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo nisso. A gente quer entender o que esses termos realmente significam hoje em dia, como as gigantes da tecnologia pensam aí, Google, Amazon, Microsoft, como elas operam nesse ecossistema. E, claro, quais as implicações reais disso para quem desenvolve e para quem simplesmente usa software todo dia. Tudo isso baseado nas fontes que a gente leu, né, Eva? Ok, então, vamos desembrunhar isso. Para começar bem, acho que é fundamental relembrar a base do software livre, como os materiais detalham. Não é só sobre ter o código ali disponível, certo? A filosofia se apoia nas 4 liberdades essenciais. A liberdade 0, poder usar o programa para qualquer fim, como quiser. Certo. A liberdade 1, poder estudar como o programa funciona e, o que é crucial, adaptar para suas necessidades. A liberdade 2, poder redistribuir cópias iguaizinhas para ajudar os outros. E a 3, poder distribuir as suas versões modificadas, contribuindo de volta para a comunidade. Exatamente. E um ponto-chave aí que você mencionou é que as liberdades 1, estudar e modificar, e 3, distribuir modificações, elas dependem intrinsecamente do acesso ao código-fonte de um jeito que seja útil. Não basta ter um monte de código, né? Ele precisa ser compreensível. E aí já começam os choques com a realidade que as fontes apontam, né? Mesmo quando o código está, tecnicamente, disponível. Precisamente. O que é fascinante aqui é como a tecnologia moderna, especialmente no desenvolvimento web, com JavaScript, as fontes citam exemplos tipo o Google Docs, Slack, até o Spotify no navegador, frequentemente entrega o código para o usuário de forma minificada ou ofuscada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o código é processado para ficar menor, mais rápido para carregar, mas para um humano, nossa, ele fica praticamente ilegível. Então, assim, a liberdade 0 de executar, tá ok, se eu uso o serviço. Mas tentar exercer a liberdade 1, estudar o código para entender ou modificar, vira uma tarefa gigantesca, quase impossível mesmo. E aí, claro, as liberdades 2 e 3 também ficam comprometidas. O jeito como muitos softwares populares são entregues hoje já cria uma barreira enorme para os princípios do software livre. Entendi. É tipo receber a receita de um bolo, mas escrita num código secreto. A receita tá lá, mas você não consegue usar para fazer o bolo, muito menos para melhorar ele. Isso que a gente está falando de casos onde algum código chega para o usuário. Porque a regra geral no nosso dia a dia ainda é o software proprietário fechadão. Os exemplos nas fontes são óbvios e dominantes. YouTube, Netflix, Amazon, Uber. A lista não acaba mais. Sem dúvida. E mesmo empresas que hoje têm uma imagem super ligada ao open source, sabe? Que liberam componentes importantes, pensam em bibliotecas, frameworks, até linguagens, os materiais indicam que elas geralmente mantêm o coração do negócio, a lógica central, os algoritmos que realmente geram valor competitivo, tudo fechado. O que é aberto costuma ser a infraestrutura em volta, não o diferencial principal. Isso me leva a pensar como é que as empresas conseguiram usar essa base do software livre ou open source sem necessariamente aderir a toda a filosofia de compartilhamento que veio junto.
As fontes falam de uma brecha importante aí, né? Ligado ao software como serviço, o SaaS. Sim, essa é uma peça-chave no quebra-cabeça bem detalhada nos textos que a gente viu, muitas vezes chamada de ASP Loophole, ou brecha do SaaS. Para entender, a gente precisa lembrar da licença mais icônica do software livre, a GPL, né? A General Public License. Certo, a GPL. Uma característica central da GPL é o copyleft. Ela usa o copyright para garantir que as liberdades sejam preservadas. Se você modifica um software GPL e distribui ele para outros, você tem que fornecer o código-fonte completo da sua versão modificada, sobre a mesma licença GPL. A ideia é que a liberdade se espalhe, né? Mas o modelo SaaS muda completamente essa ideia de distribuição, certo? Exatamente. No modelo SaaS, a empresa pega um software que pode até ter componentes GPL, modifica ele bastante para seus próprios fins, mas, ao invés de distribuir o programa para os usuários instalarem na máquina deles, ela roda tudo nos próprios servidores. O usuário acessa o serviço remotamente, geralmente por um navegador ou um API. Como não tem essa distribuição tradicional do software compilado para o usuário final, aquela cláusula da GPL que obriga a liberar o código-fonte modificado, ela simplesmente não é ativada para o software que está rodando lá no servidor da empresa. Faz sentido. Quer dizer, tecnicamente eles não estão violando a letra da licença, mas parece que contorna completamente o espírito original, né? Que era garantir que o usuário tivesse controle sobre o software que ele usa. É um jeito de se beneficiar do código livre sem ter que compartilhar as melhorias de volta nos mesmos termos. É precisamente essa crítica que as fontes levantam. A licença não é violada, não do ponto de vista legal estrito, mas a intenção de garantir a liberdade do usuário sobre o software que ele roda mesmo que seja remotamente, essa intenção é frustrada. E a comunidade de software livre reagiu a isso? Tentaram fazer alguma coisa? Sim, reagiu. A resposta foi a criação de uma nova licença, a AGPL, Afro General Public License. Ela foi desenhada especificamente para fechar essa brecha do SaaS. A AGPL adiciona uma cláusula que exige que mesmo que o software seja só disponibilizado para interação por uma rede, tipo um serviço web, o código-fonte correspondente tem que ser oferecido para os usuários que interagem com ele. Ah, parece uma solução bem direta para o problema. E aí? Funcionou? O mercado adotou a GPL em massa? Então, aí é que está o ponto. Os materiais apontam para uma resistência corporativa muito forte à GPL. O exemplo citado é bem emblemático. O Google teria políticas internas que restringem ou até proíbem mesmo o uso de código licenciado sobre a GPL nos seus serviços principais. E por quê? Qual a justificativa? A justificativa seria que a obrigação de liberar o código-fonte de serviços rodando internamente, isso ameaçaria diretamente o modelo de negócios de software como serviço, que hoje é central para muitas empresas de tecnologia. A GPL, embora tecnicamente seja sólida, ela enfrenta uma barreira comercial gigantesca. Entendi. Então, isso nos leva direto para a estratégia corporativa moderna em relação ao código aberto, que as fontes descrevem como algo bem mais calculado do que simplesmente, vamos abraçar o open source. Sem dúvida. A estratégia, exemplificada por gigantes como Microsoft, Google, Amazon e outras como descrito nos materiais, ela tem várias facetas e é muito pragmática. Primeiro, e mais importante, manter o código, que é o verdadeiro diferencial competitivo, os algoritmos de busca, os sistemas de recomendação, os bancos de dados super otimizados, tipo Bigtable ou DynamoDB, isso aí fica totalmente proprietário e secreto. Isso é inegociável para eles. Mas, ao mesmo tempo, elas liberam muita coisa, né? A gente vê linguagens, frameworks, ferramentas sendo abertas. Sim, e essa segunda parte da estratégia. Abrir seletivamente componentes que são considerados, digamos, commodity. São peças de infraestrutura ou ferramentas que são úteis, até essenciais, mas não são o core business em si. Exemplos citados incluem linguagens como Go, do Google, ou C# da Microsoft, frameworks como React, do Meta ou Angular, do Google, editores como o VS Code da Microsoft, até partes do sistema operacional como o kernel Linux, que é a base de muita coisa na internet e de serviços como Android.
E a escolha da licença para esses componentes que eles abrem deve ser crucial, imagino eu. Absolutamente. A terceira parte da estratégia é que esses componentes abertos são quase invariavelmente liberados sob licenças permissivas, como a MIT, BSD ou Apache. Essas licenças são o oposto do copyleft da GPL ou GPL. Elas basicamente dizem, olha, pega este código, faz o que você quiser com ele, inclusive usar nos seus produtos proprietários. E você não tem obrigação nenhuma de compartilhar suas modificações ou o código do seu produto final. Elas dão liberdade total para quem recebe o código, especialmente para as empresas. Ok, aqui é onde fica realmente interessante, porque as empresas fazem isso. Se não é o negócio principal delas, por que investir em abrir e manter esses projetos? Os textos que a gente analisou dão algumas razões, certo? Sim, e são várias. Primeiro, marketing e relações públicas. Liberar código sob licenças permissivas ajuda a construir uma imagem de empresa amiga da comunidade de desenvolvedores, moderna, colaborativa. Isso pode ajudar a limpar imagens negativas do passado ou simplesmente fortalecer a marca hoje. Faz sentido. Segundo, recrutamento. Ter um ecossistema de ferramentas populares com o nome da empresa significa que existe um pool enorme de desenvolvedores já treinados, familiarizados com suas tecnologias. Facilita muito na hora de contratar. Claro. Terceiro, influência e controle de padrões. Ao criar e popularizar um framework ou uma linguagem, a empresa define em grande parte a direção tecnológica em certas áreas. E quarto, talvez um dos mais importantes, divisão de custos. Manter infraestrutura básica, tipo um sistema operacional ou um compilador, é caro. Colaborar em projetos como o Kernel Linux, através de fundações como a Linux Foundation, que tem membros como Intel, IBM, Google, Microsoft, permite dividir os custos de desenvolvimento e manutenção dessa base que é essencial para todo mundo. É um cálculo puramente pragmático. Entendi. Não tem nada de altruísmo aí, é estratégia de negócio bem pensada, e isso reforça aquela distinção crucial que as fontes martelam o tempo todo. Open source, como é praticado hoje pelas grandes corporações, não é a mesma coisa que software livre. É a conclusão central de vários dos materiais que a gente leu. O termo open source foi, em parte, uma jogada de marketing para tornar a ideia de código compartilhado mais palatável para o mundo dos negócios, sabe? Tirando aquela carga mais radical de liberdade do usuário que o termo software livre carregava. Certo. Na prática corporativa, o open source foca nos benefícios pragmáticos, metodologia de desenvolvimento colaborativo, velocidade, divisão de custos e o uso de licenças permissivas que dão liberdade para as empresas. Já o software livre mantém o foco filosófico e social na liberdade do usuário, e por isso defende licenças copyleft, como a GPL e a AGPL, que garantem que essas liberdades se perpetuem para quem recebe o software. E a conclusão de algumas fontes é até meio dura, né? Dizendo que o open source pragmático, nesse sentido corporativo, acabou matando ou pelo menos ofuscando completamente o movimento software livre original. Que muitos desenvolvedores hoje usam o termo open source sem nem conhecer a filosofia por trás do software livre ou a diferença fundamental entre as licenças. Sim, essa percepção está presente nos textos, sim. Há uma sensação de que a batalha ideológica foi perdida para o pragmatismo e para a conveniência. E isso se conecta com uma tendência maior de mercado também abordada, a preferência crescente tanto de usuários quanto de muitos desenvolvedores pela conveniência dos jardins fechados. Os ecossistemas tipo Apple, Google... Exato, os ecossistemas integrados da Apple, Google, Amazon, e também pelos modelos de software como serviço. Mesmo que isso signifique abrir mão de controle sobre o software e os dados. De controle. O software não roda mais primariamente na sua máquina, ele roda lá nos servidores da empresa. Seus dados não ficam armazenados localmente, ficam na nuvem deles. Você está sujeito aos termos de serviço, que podem mudar a qualquer hora, e à continuidade da empresa ou do serviço em si. E o modelo de assinatura ainda leva isso para outro nível, né? Você não compra mais o software, você está alugando o acesso. Precisamente. A posse do software é substituída por uma licença de uso temporária. Parou de pagar a assinatura,
perde o acesso à ferramenta. E, em muitos casos, pode até perder o acesso fácil aos dados que você criou com ela. Uma analogia interessante usada numa das fontes compara isso com: sabe aquela cerveja grátis que grandes marcas distribuíam em festa de faculdade? Lembro disso. O objetivo ali não era a caridade, né? Era criar familiaridade e lealdade desde cedo, quando o custo percebido é baixo ou zero e a conveniência alta. O usuário se acostuma com aquela plataforma, integra a vida digital dele ali e depois fica muito mais difícil mudar, mesmo que outras alternativas ofereçam mais liberdade, controle ou privacidade. O custo da mudança, o switching cost, fica muito alto. Falando em grandes plataformas e conveniência, um estudo de caso que as fontes detalham bem é o da Amazon Web Services, a AWS. Como é que eles jogam nesse tabuleiro do open source? A AWS é apresentada nos materiais como um exemplo mestre de usar a linguagem do open source de forma estratégica, enquanto a prática, pode ser bem diferente. Uma tática que aparece bastante é a apropriação de nomes conhecidos. Eles oferecem serviços gerenciados que usam nomes de projetos open source muito populares, tipo Cassandra, Redis, MySQL, Postgre, Elasticsearch. O que, imagino eu, leva muitos desenvolvedores e empresas a pensar: ótimo, posso usar o Cassandra, que eu já conheço, mas gerenciado pela AWS, sem me preocupar com a infraestrutura toda. É isso. Exato. Essa é a percepção que o nome cria. No entanto, as fontes indicam que a realidade por baixo dos panos é frequentemente outra. O serviço compatível com Cassandra, da AWS, por exemplo, chamado Keyspaces, ele é descrito não como uma versão gerenciada do Cassandra open source, mas sim como uma camada de compatibilidade construída em cima do banco de dados totalmente proprietário da Amazon, o DynamoDB. E qual a implicação prática disso? Faz diferença para o usuário? A implicação, segundo os textos, é que essa versão compatível pode não ter paridade de funcionalidades com o Cassandra real, o open source. Podem faltar recursos importantes, sabe? Certas operações de administração, configurações de replicação mais avançadas, ou até mesmo diferenças sutis de comportamento que só aparecem lá na frente em produção. Seria, na prática, um produto diferente, talvez inferior em flexibilidade, mas que se beneficia do nome conhecido. E os materiais mencionam algo parecido com outros serviços da AWS, tipo Redis ou MySQL gerenciados? Sim, o padrão se repetiria. O serviço Elasticache, que oferece Redis gerenciado, historicamente teria limitações que o tornavam ótimo para cache, mas menos adequado para usar o Redis como um banco de dados primário ou um message broker persistente. Funcionalidades que o Redis Open Source suporta bem. A mensagem implícita seria: para esses usos mais avançados, use nossos outros serviços proprietários como SQS ou DynamoDB. O mesmo ocorreria com serviços baseados em MySQL ou Postgres. Seriam versões fortemente modificadas internamente pela Amazon, com otimizações ou integrações específicas ao ecossistema AWS, e o código dessas modificações, ele não é aberto. E qual é o efeito disso na comunidade open source desses projetos originais? Isso prejudica? As fontes sugerem que sim, que pode dividir a comunidade e enfraquecer o projeto original. Parte dos usuários opta pela conveniência da versão AWS, mesmo com as limitações, enquanto outra parte continua com a versão open source completa. Além disso, a AWS se beneficia do trabalho da comunidade open source, o nome, o conceito, o ecossistema inicial, mas contribui de volta de forma seletiva, principalmente em áreas que interessam a própria AWS e não necessariamente liberando as inovações que ela faz nas suas versões internas. Essa tática de usar um nome famoso e oferecer uma versão compatível, mas diferente por baixo, isso me lembra um pouco aquela velha estratégia da Microsoft nos anos 90, o tal do abraçar, estender, extinguir. Tem relação? Se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, a comparação é feita nos materiais sim. A tática é conceitualmente similar. Você abraça uma tecnologia popular, seja um padrão ou um software open source, estende ela com funcionalidades proprietárias ou integra de forma específica no seu ecossistema e, com o tempo, faz com que a sua versão estendida se torne o padrão de fato para muitos usuários.
Isso pode potencialmente extinguir ou marginalizar a alternativa original e aberta. Entendi. A grande diferença apontada nas fontes é que a AWS e outras empresas modernas conseguiu fazer isso com um marketing e relações públicas muito, mas muito mais eficazes, sendo frequentemente percebida como parceira ou amiga do open source enquanto aplicava essas estratégias. A Microsoft levou décadas para tentar limpar a imagem dela. A AWS aplicou táticas análogas, sendo aplaudida por muitos no processo. Impressionante, de certa forma. É um cenário bem complexo mesmo. Diante disso tudo, as fontes também tentam oferecer alguma orientação mais pragmática, especialmente para quem está ali na linha de frente desenvolvendo software. Sim, tem uma parte importante sobre isso. O primeiro ponto super enfatizado é a necessidade absoluta de desenvolvedores entenderem o básico sobre licenciamento de software, sabe? Não é um tópico que dá para ignorar. É preciso conhecer a diferença fundamental entre copyright, o direito que nasce automaticamente com a criação da obra. Certo. Ok? Então, conhecimento de licenças é a base. E a partir daí, qual a postura que eles sugerem? A postura pragmática que os materiais delineiam envolve alguns eixos. Primeiro, evitar o fanboísmo cego por empresas. É crucial reconhecer que as iniciativas de open source de uma Google, Microsoft ou Amazon são, em primeiro lugar, estratégias de negócio calculadas. Visam marketing, recrutamento, controle de padrões, divisão de custos. Não são atos de pura generosidade. Como uma das fontes coloca de forma um pouco cínica, o custo para uma gigante de tecnologia comprar a lealdade de desenvolvedores com camiseta, adesivo, evento, é relativamente baixo comparado aos benefícios estratégicos que elas tiram disso. Então a ideia é usar o open source como uma ferramenta poderosa, mas sem cair na ingenuidade, é isso? Exatamente essa linha. Use o imenso universo do código aberto como uma ferramenta fantástica para aprender e evoluir. Baixe o código de projetos relevantes, estude as implementações, veja como problemas complexos foram resolvidos por outras pessoas. E quando for contribuir de volta, a motivação mais saudável e sustentável sugerida nos textos é coçar a própria coceira. Como assim? Resolver um problema que você mesmo enfrenta, ou adicionar uma funcionalidade que você realmente precisa ou deseja naquele software. Ah, entendi. E ver essa contribuição como uma troca, Não como trabalho voluntário não remunerado para a empresa X ou Y. Isso. Veja como uma troca voluntária e mútua. Você oferece seu tempo, seu código, e em troca recebe potencialmente a solução para o seu problema, experiência prática, visibilidade, seu nome associado à contribuição, o que ajuda a construir um portfólio e um feedback valioso de outros desenvolvedores. Não encare como caridade para o projeto ou trabalho gratuito explorado pela mantenedora, seja ela uma empresa ou uma fundação. É uma troca onde os dois lados podem ganhar. E esse feedback é valioso mesmo quando a contribuição é rejeitada. As fontes falam sobre isso também. Com certeza. Os materiais destacam que até mesmo ter um pull request, uma sugestão de mudança, rejeitado, isso é um feedback útil. Pode indicar que a solução não estava boa tecnicamente, ou que a comunicação não foi clara, ou que a mudança não se alinhava com a visão do projeto. Tudo isso é aprendizado. Para desenvolvedores que estão começando, ou que vivem fora dos grandes centros tecnológicos e têm menos oportunidades de networking, os projetos open source são vistos como uma via essencial para ganhar conhecimento prático, interagir com profissionais experientes, mesmo que remotamente, e demonstrar suas habilidades através do código e do feedback recebido. Então tá, fazendo uma recapitulação rápida do que a gente viu aqui, os materiais que analisamos pintam um quadro bem claro. A ideologia original lá do movimento software livre, focada na liberdade, no controle do usuário, ela foi em grande parte substituída, pelo menos no mercado dominante, pelo pragmatismo do open source. E esse pragmatismo é fortemente moldado pelos interesses das grandes corporações e pela busca generalizada por conveniência, tanto por parte dos usuários quanto dos próprios desenvolvedores, É uma boa síntese, sim. A conveniência dos serviços SaaS e dos ecossistemas integrados muitas vezes fala mais alto que os ideais de controle e liberdade sobre o software. E as empresas aprenderam muito bem
a usar o open source especialmente com licenças permissivas como uma ferramenta estratégica poderosa para os seus negócios. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para mim, significa que as etiquetas importam. Software livre e open source, embora a gente use frequentemente como sinônimos no dia a dia, carregam filosofias, histórias e principalmente implicações práticas bem distintas. Entender essa diferença, o que está por trás de cada termo e de cada licença, parece fundamental para quem quer navegar conscientemente pelo mundo da tecnologia hoje, seja como usuário ou como desenvolvedora. Boa pergunta. Será que ainda é possível, ou mesmo desejável para a maioria, tentar nadar contra essa corrente? Tentar priorizar ativamente licenças e ferramentas que resgatem aqueles ideais originais de liberdade e controle do usuário, mesmo que isso signifique mais esforço ou menos integração com o ecossistema dominante? Ou será que o pragmatismo de usar o que o mercado oferece de mais popular e conveniente, mesmo que seja proprietário, em jardins fechados ou sob licenças permissivas, é a única via realista para construir uma carreira e entregar produtos de forma eficiente no cenário atual? Fica aí a reflexão para cada um pensar a respeito.